Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Me chamo Alexandre, mas o relato que vou contar para vocês aconteceu com meu pai Manuel, que na época morava no interior. E para salvar a vida do meu avô de uma picada de cobra, passou por um grande perigo. E para melhor compreensão, vou contar como se fosse ele. Sou Manuel. Na época, morava em uma comunidade chamada Bananal. Lá, haviam poucas famílias. No máximo, mais 100. Mas era uma comunidade muito tranquila. E todos ali se davam bem. E sempre se apoiavam quando era necessário. Por anos, tudo correu dessa forma. Mas ali, pelo ano de 65, um novo morador mudou para essa comunidade. Um homem solitário e sem família, que fez sua casa próxima do rio. Era um homem reservado e de poucas palavras. Após a mudança desse morador, coisas estranhas começaram a acontecer. Animais das criações começaram a sumir ou a aparecer mutilados. Pessoas afirmavam que tiveram que correr de alguma criatura estranha e encontraram na estrada à noite. E até mesmo os túmulos eram mexidos, o que todos ali achavam um grande desrespeito. A maioria dos moradores achava a mesma coisa, e após a mudança daquele homem desconhecido, um lobisomem passou a assombrar nossa comunidade. Mesmo não sendo toda noite, isso causava certos estragos. Mas no fim, como ninguém tinha provas de nada, a situação ficava por isso mesmo. Chegou o período de chuvas, que aqui pra gente é o inverno, e com isso veio junto a época de quaresma. E com tanta chuva, não havia muito o que se fazer, e os trabalhos na roça cessaram. Certa noite, fomos jantar, e o meu pai, que se chamava Evaldo, se escorou na parede da sala. E enquanto conversava com a minha mãe, sem perceber, ele foi picado por uma cobra e logo caiu no chão. Todos corremos para ver o que tinha acontecido, quando ouvimos o grito dele. Vimos uma cobra jararaca se rastejando, e eu ainda matei a cobra, mas meu pai já estava passando mal, e como era interior, não tínhamos acesso a um hospital. A minha mãe ficou desesperada, e ela foi logo até a caixa de remédios, mas lá não tinha antídoto para veneno de cobra. Na época, eu tinha 16 anos e meu irmão tinha 14. A minha mãe nos chamou e disse que precisávamos ir até a casa do compadre Getúlio. Era um homem que sempre tinha remédio para tudo, além de vender muitas coisas para os moradores. Então, as chances de ele ter um antídoto eram grandes, e era a nossa melhor chance para salvar o meu pai. O meu irmão era muito medroso, e com todo aquele papo de lobisomem circulando por ali, ele se recusou a ir à casa do compadre Getúlio, já que o trajeto a pé seria longo. Foi então que eu disse que ia sozinho e que voltaria com a ajuda. A minha mãe então me deu uma lamparina e eu logo saí de casa. Época de quaresma sempre é reimoso, como diziam os mais antigos. Mas para mim, a única coisa que era importante no momento era salvar o meu pai. No trecho para ir até a casa do seu Getúlio, eu passava pelo velho cemitério, que já estava abandonado inclusive. Mesmo tendo os túmulos, ali já estava desativado, mas ainda assim, as pessoas prestavam homenagem aos seus entes queridos. Confesso que eu estava com muito medo, principalmente por passar naquele trecho.
e todos sabiam que tinham o lobisomem que estava aparecendo na região, mas voltar atrás não era uma opção. Pois é, quando eu me aproximava do cemitério, o medo ficou ainda maior. Eu estava com muito medo de ver o tal lobisomem, ou alguma outra assombração. Passando em frente ao cemitério, logo eu vi um vulto lá dentro. Mesmo com a cerca baixa de madeira, dava de ver lá dentro, e tinha alguma coisa lá. Eu andava pela estrada, mas estava olhando direto para aquele vulto, e parecia estar cavando alguma coisa. Foi aí, quando eu estava quase saindo da frente do cemitério, que eu vi, quando aquele vulto enorme se levantou. E mesmo ao longe, deu de notar uma silhueta parecida com de uma pessoa, como se fosse um homem muito alto, e que ficou me observando. Mas em seguida, aquilo correu, pulou a cerca do cemitério e foi em direção à estrada. Eu já estava bastante assustado, e nessa hora comecei a correr. Só que tinha que chegar na casa do seu Getúlio, e não podia parar. Eu já estava fugindo há alguns minutos daquele bicho, e apesar de estar longe, soltava um tipo de uivo na estrada, enquanto corria atrás de mim, e fazia até um eco, naquela estrada vazia e escura. Logo, eu entrei no caminho da casa do seu Getúlio, e o bicho ainda corria atrás de mim. Os seus passos eram pesados, além dos uivos que me assustavam cada vez mais. Felizmente, eu consegui chegar na casa do seu Getúlio e bati na porta desesperado. E ele não demorou para perguntar quem era. E eu respondi, falando que era o filho do seu Manuel. O seu Getúlio perguntou que dianga era o barulho que vinha na estrada. Esse mesmo barulho acordou um pouco antes da minha chegada. E eu respondi que era um bicho que estava correndo atrás de mim. Quando abriram a porta, tanto seu Getúlio quanto seu filho mais velho, o João, estavam armados. E no fundo, sabiam do que se tratava o tal bicho. O João falou que era o lobisomem que vinha me seguindo e que estava na hora de meter chumbo naquele desgraçado. Eu estava bastante assustado e sem reação para aquela situação. O compadre Getúlio e o João decidiram ficar na porta da casa e se prepararam para atirar. E não é que o lobisomem ainda vinha atrás de mim? Quando o bicho despontou correndo na estrada, vindo em direção deles, o seu Getúlio e o seu filho passaram bala no bicho. Eles atiraram algumas vezes, e o lobisomem correu para longe da casa. Ele correu para um campo que ficava na lateral da casa. O João ainda quis ir atrás do lobisomem e chamou seu pai para ir junto. Mas o mesmo negou e disse que estava muito escuro e era perigoso demais enfrentar essa fera com pouco preparo e visão. O João concordou, mas isso não o impediu de recarregar a arma mesmo assim. Até que seu Getúlio teve tempo de me perguntar e falou: "Menino, o que tu anda fazendo essas horas da noite na estrada? Tu tá querendo morrer, é?" Foi aí que eu contei a ele tudo o que havia acontecido com meu pai e que não estaria ali se não fosse muito necessário. E mesmo com aquele perigo lá fora, eu ainda teria que voltar logo, senão o meu pai não aguentaria. O seu Getúlio foi até umas caixas e, depois de procurar por um tempo, encontrou o antídoto. E ele só tinha um. Mas era só isso que eu precisava, e logo ele me entregou. Ele chamou seu filho e mandou ele me acompanhar, mas com a ordem que ele não voltasse para casa à noite, e que ele iria buscá-lo no dia seguinte pela manhã. Pegamos a estrada e o João foi me acompanhando. Ele estava armado, claro, e curioso, eu perguntei se aquilo era mesmo um lobisomem. Ele confirmou que sim, e novamente a suspeita daquele homem desconhecido pairou sobre nossas mentes. Enquanto andávamos, o João afirmava que o lobisomem
estava atrás de nós. Eu acredito que porque ele estava armado, o bicho não se aproximava. Mas quando chegávamos em uma parte descampada, víamos o lobisomem nos seguindo, mesmo que de uma certa distância. Depois de um tempo, finalmente chegamos na minha casa, e o João alertou para que fechássemos logo a porta. A minha mãe conseguiu ajudar o meu pai, e após o meu pai ter recebido os cuidados necessários, o João contou para minha mãe o que havia acontecido com a gente. O lobisomem estava nos seguindo, o que deixou a minha mãe bastante assustada. Ainda abrimos uma janela e ao longe vimos o lobisomem. E dava de ver aquele vulto andando de um lado para o outro. O João ainda quis atirar nele, mas a minha mãe o aconselhou a não fazer isso. A distância era grande e não era bom desperdiçar bala. No outro dia, o seu Getúlio veio até a nossa casa, bem cedo. Conversamos e contamos o que havia acontecido. Após essa situação, o seu Getúlio reuniu alguns moradores dali e decidiram dar uma prensa no homem desconhecido. No fundo, ali todos nós sabíamos que aquele homem era quem virava bicho. Naquele mesmo dia, todos os moradores foram até a casa do homem desconhecido e exigiram explicações. Eu confesso que fui ver o que podia acontecer, e mesmo ninguém usando violência, os moradores se mostraram muito insatisfeitos, exigindo que o homem parasse de atacar as pessoas dali. Como eu disse, tudo isso deu um grande rebuliço. Depois de alguns dias, o povo contava que aquele homem estranho havia ido embora. Mas, por coincidência ou não, após a partida dele, nunca mais ninguém viu o tal lobisomem. Bem, gente, esse foi o relato do meu pai. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!